Boa noite a todos. Tudo bem com Boa vocês? noite. Boa noite. Boa noite. Bacana, Tarcísio. Douglas, se quiser ir iniciando ou quiser conduzir para nós aguardarmos os demais empreendedores e empreendedoras, como desejar, ok? Ok. Bom, pessoal, boa noite. Agradecer a presença de todos vocês nessa noite aqui, né? Ter reservado um tempinho para poder participar dessa palestra. E dizer que é um prazer, né? Estar aqui agora, essa noite. E vamos ver o que tem para 2020, 2021 aí, para o que nos espera nos próximos meses, né? Vindas e bem. Pessoal, é um prazer estar podendo conversar com vocês, estar podendo compartilhar um momento com vocês do nosso tema e também ao mesmo tempo compartilhar um pouco do conhecimento, um pouco das tendências de mercado, o quanto o mercado impacta, o quanto as ações de mercado impactam diretamente no nosso dia a dia, né? E para onde está indo o mercado, né? Tendência não significa que acontecerá, não é uma previsão, e sim é algo que tende a acontecer, né? Então existe possibilidade e alta probabilidade de acontecer, tá? Deixe os meus contatos se quiser tomar nota, compartilhar alguma matéria que de repente a gente não citou aqui. Além, tem o chat aqui do lado, pode ficar à vontade de escrever, e tem os meus contatos se futuramente vocês precisarem aí de algum material adicional. Eu vou compartilhar com vocês o PDF ao final do treinamento, né? Então quem deixar aí no final, deixa o e-mail que nós enviaremos e também compartilhe lá com o Douglas. Algumas das empresas que eu já atuei, trabalhei, né, eu sou um especialista na área de franchise, né, e também na formatação de redes, além de franquias, né, então eu tive a oportunidade de formatar algumas franquias aí em cenário nacional e também algumas franquias que estão surgindo e locais, né? Então nós temos ali o Gela Boca, Oral Sim, Casas Agitas, né? Que tem um conhecimento aí é, para estadual e ao mesmo tempo outras nacionais também, como Cerilon, a própria Oral Sim também, né? Em cenário nacional. Mas o que é a tendência? A qualquer instante, se vocês quiserem fazer uma pergunta, pode interromper, tá? Eu falo uma sequência direcionada, fique à vontade, pode interromper e pode questionar também. Okay? O que é tendência? Tendências são novos padrões, né? Como eu relatei, não significa que vai acontecer, e sim que pode indicar uma consumidores de ser direcionado. E aí existe uma grande confusão o que tendência, o que é pilar, o que é micro tendência, e muitas pessoas falam que isso poderia ser uma tendência. Quantos de vocês não compraram um produto desse e falaram, nossa, essa é a nova tendência, a nova onda, né? Então o pessoal costuma, eu ontem, por curiosidade, perdão, domingo por curiosidade, estava falando sobre esse tema para o pessoal de Campo Mourão, e eu entrei num site para comprar um produto, só por curiosidade, para comprar um produto desse para saber quanto que estava custando, porque no auge custou 25 a 50 reais, hoje 2,50 que custa, né? Então do valor final, assim, do consumidor final. Imagina lá na época, imagina se você for comprar no atacado e na época qual era o markup, qual que é a margem de lucro de quem revendia este produto, né? O bacana de quem começou, quem lançou ganhou muito dinheiro, quem foi na onda no final perdeu muito dinheiro, que daí ficou com o produto estocado, né? É aquela situação, o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, aí o cara, no último jogo, o cara estoca material do Brasil e aí percebe que o Brasil não passou para a última fase e todo o dinheiro foi jogado fora. Também tem a paleterias, né? Quem não lembra a sensação da Frozen, da paleteria, né? Foi um auge. E é interessante porque muitas pessoas comentam assim, que quando um empreendedor vem contando que é a onda do momento é porque aquilo ali já não está dando mais dinheiro. De repente você tem que olhar, será porque ele não está crescendo por rede própria, né? Porque não está expandindo? E por que ele está querendo que eu entre nessa ideia, né? E aí tem uma sátira, que a impressão que dá é que todo mundo que quebrou abrindo uma paleteria mexicana resolveu virar coach, né? Se você for olhar na minha biografia, eu tenho
uma formação de coach também. Tá? Então é interessante porque assim, existe ondas, existe momentos. Né? O que é tendência, macro tendência, pilar, micro tendência? Né? Nós temos para vocês entenderem, nós temos 4 pilares que apresentarei para vocês hoje. Né? Dentro dos pilares nós temos algumas macro tendências, normalmente 3, tá? E dentro de cada macro tendência nós temos micro tendência. Macro tendência é algo duradouro, de 10, 15, 20 anos. É algo que não irá acabar por curto período de tempo e ele direciona muito das ações. A micro tendência é algo local, menor, temporal, algo que está muito relacionado a um público em específico e que tem curta duração. Né? Então, normalmente a micro tendência gira lá em torno de um ano, pequenos períodos, atinge determinados grupos. Né? Macro é global. Né? Micro pode ser nacional, micro pode ser regional, pode ser municipal, local, né? Então a micro é algo que muito direcionado àquela região. Por exemplo, tem regiões que nós não trocamos moeda. Né? Até pouco tempo, o pessoal que era uso e costume fazer troca de produtos por meio de saca, por meio de arroba. Né, moeda de troca, enquanto globalmente a tendência global é cada vez o dinheiro sumir e ser digitalizado. E aí tem regiões do Brasil, regiões do mundo que usam o escambo ainda cotando pelo valor do produto. E como que acontece esse lançamento das tendências no mercado? Existem dois grandes movimentos, né? Um de baixo para cima e outro de cima para baixo, e nós estamos acostumados muito com o de cima para baixo, que vem das grandes marcas. Né? Então, para quem assistiu aí Diabo Veste Prada, lembra muito que a atriz fala, nós colocamos o que as pessoas vestirão. No entanto, para quem acompanha aí o mercado, também existe um movimento de baixo para cima, que o público impõe como o mercado deve se comportar, como que as empresas devem se comportar. Um deles é o movimento vegano, então o público sinaliza, olha, nós queremos uma alimentação mais saudável, nós desejamos algo mais ambientalmente correto, e as empresas se posicionam com isso, né? Colocando ali recentemente teve a parte do varejo que se posicionou, o poder feminino, né? Então o empoderamento feminino vem tomando frente ali das marcas, tentando reduzir o sexismo nas propagandas, né? Até mesmo por imposição do público, desse novo público que está tendo voz no mercado e não deve ser ignorado. Né? Ao mesmo tempo, até mesmo porque as chefes de famílias representam um grande número, né? Mulheres sendo pais, mães, chefes de famílias e no mercado de trabalho, então houve esse empoderamento necessário. E ao mesmo tempo que nós temos o público impondo, nós temos as grandes marcas que colocam por meio de celebridade, por meio de propagandas, por meio de grandes desfiles. Recentemente, não muito longe, mas já um pouco esquecido, nós temos o unicórnio. Né, que teve lá uma febre do unicórnio, as crianças querendo unicórnio, as meninas querendo unicórnio, porque uma youtuber lançou a ideia, colocou no fundo e aí de repente virou febre. E aí as empresas correram atrás, quem tinham aquele produto, aquela micro tendência, aquela ideia, aquela onda do momento, ganhou dinheiro e conseguiu viabilizar ali uma boa margem de lucro, né? E é difícil conseguir entender como que esse mercado se comportará. Por quê? Como que eu identifico tendência? Né? Alguns teóricos discordam que a pandemia pode ser similar a um cisne negro, né? Que é um grande acontecimento inesperado, de alto impacto global, né? De fato, a quarentena era para ser um período curto, né? As pessoas não deram muito credibilidade, falaram, daqui março, eu lembro, dia 18 de março do ano de 2020, as coisas mudaram, nós nos recolhemos para home office, e aí alguns falaram que segundo semestre, agosto, né? E eu estava iniciando no ano,
o ano acadêmico, eu atuava também na área acadêmica presencial, e aí as universidades falaram, olha, esse ano nós ainda não temos pauta, segura um pouco mais, segura um pouco mais. E aí foi demitindo professores, foi migrando, virtualizando, o Sebrae também virtualizou bastante trabalho, como essa palestra que antes era presencial e agora virtualizou. É um fato que isso, as empresas já tinham no seu escopo, como eu vou apresentar vários cases aqui, de virtualizar o atendimento, virtualizar o processo. No entanto, é interessante que... Seja bem-vinda, Emanuele. É interessante que nesse processo de virtualização nós não acompanhamos, porque as pessoas tinham todo o projeto pronto e as pessoas não estavam habituadas a trabalhar à distância. Embora, assim, para quem gosta do The Big of Theory, do The Big Bang, né, que gosta, se identifica, fala, graças a Deus, agora a gente não precisa ter relacionamento social. E, pelo contrário, agora as pessoas estão falando, por favor, queremos ter relacionamento social, porque o ser humano é um ser sociável. Né? E ele necessita viver em comunidade. Então, assim, a pandemia é algo que mudou o comportamento das empresas, muita inovação foram integradas. Então, assim, só para fixar o conceito, inovação é algo que já existe no meu setor e de repente eu faço uma adaptação no outro setor. Criatividade não existe no mercado ainda, eu invento algo novo, crio, tá? Então essa inovação, nós temos ali um processo de... As empresas pegam pequenos fragmentos de outros segmentos e adaptam no seu mercado, né? Por exemplo, tem empresas que atuavam diretamente no atendimento de balcão e aí, pela necessidade da pandemia, implantaram o delivery. Já existia delivery, mas para a empresa dele foi inovação. Então, tudo que eu citar aqui, você pode inovar dentro do seu segmento. Então, eu vou trazer cases muito locais e tentar trazer esse conceito aqui para que seja aplicado em qualquer segmento, tá, pessoal? Esse material depois eu apresento o link para vocês, apresento onde vocês podem achar ele para estudar mais a fundo e inclusive fazer teste da empresa de vocês, tá? A Futuro Burger é uma startup food, né, brasileira, se eu não me engano, curitibana, com base no cenário que eles identificaram que as pessoas querem comer carne. O ser humano é carnívoro, só que existe uma onda de consciência crescente. As pessoas querem comer carne, no entanto, sabem que carne é prejudicial. Elas desejam ter um consumo consciente. E aí, com base no cenário que as pessoas estão demandando maior produtos veganos, a Futuro Burger recebeu um aporte no ano de 2019, 2020, um aporte de 100 milhões da BTG Pactual, para acelerar. E ela já está com cara de produto global, né? Então, embalagem já vem com o termo burger, não hambúrguer. Então, vem um termo ali, o nome da empresa, Fazenda do Futuro, né? E aí já tem algumas embalagens que trabalha o inglês, né, em outra língua também. E aí, com base em que foi lançado, com base em que a empresa injetou? Energia, ninguém se discute que as pessoas precisam se locomover, as pessoas precisam de cada vez mais suporte de energia, mas ao mesmo tempo as pessoas precisam se alimentar. Então são dois segmentos, comunicação, energia, a base, a pirâmide de Maslow, né, quem investe nesse segmento sempre vai ter consumidor, é a base do ser humano, né? E a alimentação está nela. E as empresas, com base nos indicadores, com base nas informações de mercado, com os estudos, identificaram que é potencial. E a base de vegetais, para quem come, pessoal, isso que é muito bacana, muito não altera o sabor. Inclusive existe a fast foods agora desejando, lançando os bacons, né, para o pessoal vegano. E aí nós temos algumas mudanças. Como que eu identifico uma tendência? Não é bola de cristal. E eu vou passar algumas ferramentas. Se vocês quiserem fazer o uso de um papel, pega aí um papel do lado, anota. Eu vou falar números de tendência para vocês. Vocês anotam e eu vou passar ferramentas também que vocês podem utilizar e aí vocês podem pesquisar um pouco mais a fundo, tá?
Conexão com o seu público. O primeiro ponto é identificar qual é o comportamento do seu consumidor e qual é o desejo e as dores dele. Nós estamos falando de uma ferramenta chamada Persona, que o pessoal do marketing utiliza. Então anota aí Persona. Quando você monta a sua persona, a primeira coisa que é pedido nessa ferramenta é identificar a dor e o desejo deles. Né? Também quais são as mudanças constantes, qual é a mudança que esse mercado está propenso a ter, né? Qual é o impacto que essa mudança terá em curto, médio e longo prazo, e também qual é a expectativa. Por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma renda maior, que é o caso do Brasil, que nós entramos, a classe média entrou no mercado, logo as pessoas querem ter um lazer maior, logo as pessoas não querem mais fazer aquela festa na garagem. Lembra? Na década de 90, muito comum, toda a família fazia festa na garagem. Agora as pessoas querem uma festa mais elaborada. E eu tenho uma franquia que nós estamos lançando lá de Ponta Grossa, que, só para sintonizar, eu estou falando de Londrina, tá, pessoal? Lá em Ponta Grossa nós estamos lançando uma franquia que é Lock Pocket, que é a pessoa fazer a festa pocket, leva a festa até a casa. Então as pessoas querem montar, fazer o próprio arranjo, né? E dentro dos próximos meses será lançada essa franquia. E assim, é uma nova tendência, as pessoas querem confraternizar, tá com poder aquisitivo maior. Então, automaticamente, se a minha empresa proporciona customização, as pessoas tendem a comprar, porque tem um poder de consumo maior. Outro ponto, identificação de oportunidades. Enquanto aqui eu uso persona, aqui eu faço uma análise uma pesquisa de mercado, conversando com as pessoas. O que o produto do dia a dia que a minha empresa te oferece não te atende? Pesquisa de mercado. Aqui nós podemos fazer uma análise SWOT. As forças e fraquezas da minha empresa, as oportunidades e ameaças do meu mercado. Né? Depois, se você quiser que me fazer perguntas ou me mandar, Thiago, qual que é essa ferramenta? Eu passo links para vocês, sem problema. Tá? Quais expectativas o meu consumidor ainda não tem atendido no mercado? Quais são as oportunidades? Por exemplo, o fato do governo federal ter vindo para um cenário que é mais conservador, aprova armas, empresas de armas de fogo deu um boom. Né? E eu tenho uma franquia aqui em Londrina que nós estamos formatando também, chamado Lazer e Aventura. Né? E aí a margem, eles inseriram arma logo que houve propensão, tendência de um governo mais conservador, militarista. E aí eles estão ganhando muito mercado justamente porque esse segmento assim ficou muito tempo, existia, né, consolidado numa empresa só, e aí houve uma liberação para esse viés. E é interessante porque assim, às vezes a sua empresa atende algum segmento que ela pode incluir horizonte A, B e C. Né? Não significa que você mudar de nicho de mercado, você está desacreditando na sua ideia inicial. Você pode abrir uma segunda, terceira unidade para atender demandas específicas. Por exemplo, você tem a unidade para atender o público B, você gourmetiza algumas áreas da sua empresa, por exemplo, a área mercadista aqui, você pode abrir um mercado gourmet. As pessoas vão procurar produtos específicos. Thiago, mas comporta? Comporta. Eu vou mostrar alguns cases aqui para vocês da área de varejo também, tá? E por fim, quais são os posicionamentos que os meus concorrentes estão, como que a empresa ativa e se posiciona à frente do mercado, como que meus concorrentes estão se posicionando. Olha a situação, quem imaginaria que a Ford, Toyota, Volkswagen sairia do mercado? Thiago, mas isso é por causa do governo? Não, é um posicionamento que já vem descrito há 5, 6 anos, reposicionamento de mercado. Carro popular, as empresas não têm mais lucro no carro popular, e aí elas estão reposicionando. A Toyota lança um Corolla SUV, né, custando mais caro para reposicionar o Corolla. Não vai deixar de produzir, mas reposiciona. A LG, quem diria que a LG sairia do mercado? Sim, a LG saiu, já se situacionou que nos próximos 3 anos manterá o Android atualizado, no entanto não fabrica mais celular. Nossa, mas como que isso acontece? E aí ela lançou agora ela irá atuar com
não é trocadores, mas trocadores inteligentes, tipo guarda-roupas inteligentes, né? Uma nova versão, os alfaiates inteligentes. E como que é esse padrão, né? Como que seria esse cenário, né? Nós temos 4 pilares, como eu citei lá no início. O primeiro pilar é gestão, como que as empresas irão se comportar com esse cenário, né? Como que as empresas irão usar a tecnologia no seu dia a dia. O segundo é consumo e sociedade, como que os consumidores irão pensar a psicografia, o comportamento, a geografia, a demografia, qual é a mentalidade do consumidor quanto a determinada empresa. Por exemplo, na minha época eu cheguei a usar quichute. Hoje ainda existe quichute, só que vende para a África. E as pessoas não querem mais quichute porque a mentalidade das pessoas pensam em conforto, não mais em preço, não mais proteger só os pés. Elas pensam na saúde dos pés também. Então as pessoas têm comportamentos. E as pessoas não querem, você não compra um refrigerante de segunda marca para levar na festa de final de ano. A sua mentalidade é o comportamento social que você às vezes leva um refrigerante mais caro, né? E aí nós temos a tecnologia, como que a tecnologia interage com esse mercado e como que as empresas interagem com o hábito do consumidor. E a experiência, como que tudo isso, a gestão, a tecnologia, consumo e sociedade, proporciona uma experiência e da etapa do marketing chama WOW, que é o alto impacto, a vivência, a experiência ao consumidor, como que essas empresas impactam diretamente na vivência do consumidor. O que os consumidores desejam? O que elas podem explorar? Quais mercados ainda não são explorados? Pessoal, nessa mesma folha que vocês estão tomando nota, você pode dividir as informações assim. Coloque o nome da tendência que mais faz sentido, que eu citar aqui o nome de alguma tendência ou pilar, tá? E você coloca um número. Acima aqui, eu vou apresentar para vocês um número, né? Então aqui terá o que eu vou falar da tendência e o número dela. Vocês podem tomar que daí depois no caderno da tendência vocês podem estudar um pouco mais, tá? E aí eu entro com o assunto, todo o material é online, tá? Só para informá-los. Aí eu entro com o assunto do primeiro pilar, a gestão. Pessoal, nós temos aqui na gestão a potência humana, a potência coletiva, o olho para o futuro. Então, assim, as pessoas têm medo. Então, deixará de existir o meu segmento, Thiago? Às vezes, algumas áreas sim, mas você será realocado para outra. Em Zurique, o governo está pensando assim, governo não é governo, lá não é bem governo, né? Mas assim, o Estado está pensando assim, como eu irei dar uma mensalidade, um salário para essa pessoa ficar em casa, porque trabalho mas não tem mais, está sendo automatizado, desde portarias, a Tesla lançando carros autônomos, né? Que você tem uma segurança maior, né, do carro autônomo, as pessoas têm medo, mas os táxis não existirão mais, inclusive as pessoas não querem mais carros, já a mobilidade urbana, você pega Curitiba, São Paulo, as pessoas estão alugando carro por curto período. Chega como você alugar bicicleta ou como você pegar um táxi, você pega ali o carro, transita até o outro lado da cidade, deixa o carro lá, outra pessoa pega de lá, vem para cá, então existe esse movimento. Então, algumas profissões deixarão de existir. O meu irmão fez curso de alfaiate, e aí quando ele concluiu o curso de alfaiate, a parte de moda e confecção e facção no Brasil deixou de existir. Olha que coisa. Aí ele foi para fazer conserto e tendo a possibilidade de ir para alta costura. Mas toda a costura do país lá em 2002 a 2010 foi migrado para a China, né? O polo têxtil. Então, esse cenário, algumas profissões deixarão de existir, mas ainda haverá oportunidade. Para quem trabalha com ciências da computação, tem essa possibilidade. Nós temos a potência coletiva, as empresas se unindo, nada se cria e tudo se transforma. As empresas buscam sensibilizar o seu consumidor para algo importante, por exemplo, o caso do hambúrguer, né? Sensibiliza para atender aquela demanda. No caso do Big Brother, 2 marcas se uniram para falar sobre um tema, né? De cosmético e a outra de alimentação, se eu não me engano, né? Se uniram para falar sobre o tema. E aí, de olho para o futuro, se a minha empresa não consegue atuar nesse segmento, qual é o plano B?
Como eu posso levar as pessoas para trabalhar remotamente? Como que o meu comércio, que depende de pessoas frequentando, pode ser gerenciado remotamente? Como que vai ser as redes sociais? Na minha época, era ICQ, MSN, Orkut e Facebook, agora não é mais Facebook, Insta, e aí as pessoas vão migrando. E olha que interessante, eu sou velho, eu não tenho Insta. O pessoal fala, mas tem que abrir um Insta e tal. Recentemente, eu vi uma pesquisa que as pessoas no Insta rodam 90 metros a landing page ali, a página inicial, né? Roda 90 metros. E aí, normalmente a galera que está no Facebook é a galera da melhor idade. Então é interessante porque eu ainda não miguei pro Insta. Então, assim, é um grande público, tá jovial e fazendo negócio no Instagram, né? Então, olhar para as redes sociais, para os negócios, faz todo sentido. E aí, pessoal, eu vou soltar o primeiro case da Zite para vocês verem como... Loja da Oscar Freire, tá, pessoal? Não é uma loja fora do país, e agora nós temos essa realidade chegando a pequenos centros, então condomínios verticais, horizontais, tem franquias disso. Se você quiser abrir uma franquia, é só pesquisar, isso daí tá febre no mercado, que você abre uma franquia em pequenos espaços. O pessoal da área mercadista aqui, o nosso amigo, eu me esqueci o nome dele, né, que atua no setor mercadista, tem o caixa automático, a Cidade Canção, o Supermercado já implantou. Você vai lá e você cobra as suas compras, né? É o Heitor, lembrei. Vi a sua cara e lembrei. Então, assim, ele cobra, né? Só que agora as pessoas não precisam mais ter um caixa, que o maior gargalo e o maior custo operacional, a lucratividade é muito pequena, né? O Marcos aqui da FNQ, que lida com o mercado varejista, a mão de obra, às vezes é difícil conseguir, e aí nós temos uma possibilidade, né? Então, a potência humana, o mercado ainda não vai desfazer de você. Você terá a oportunidade no mercado, talvez não naquilo que você está habituado, né? Então a tecnologia não vai roubar seu emprego, as empresas estarão integradas com o mercado, uma visão de mercado integrada, e ao mesmo tempo você terá uma nova forma de aprender a interagir com as máquinas, uma nova forma de aprender a interagir com a sua função, né? E aí nós temos potências coletivas. Thiago, mas no cenário de pandemia eu vou ter que fechar meu comércio? Talvez, é uma alternativa. Você vai não fechar a sua empresa, fechar o seu comércio, e aí vai partir para a distância, vai ressignificar. Uma pergunta que eu fiz para uma empresa que eu atendi, o que aconteceria para sua empresa quebrar? Ele falou, Thiago, isso em 2014 mais ou menos, Thiago, 2013, Thiago, se o dólar bater a 3,90, 4,50, minha empresa quebra. E aí nós começamos a desenvolver um plano Horizonte B, que nós chamamos, tá? E aí hoje a empresa continua em pé, porque nós fizemos o planejamento. A primeira foto, nós temos uma empresa em São Paulo, que é bar, loja de roupa, loja de sapato, restaurante gourmet, é um espaço coletivo, cowork, né? Só que para atendimento. E há algum tempo atrás, uma empresa, junto um bolo artesanal com uma brigadeiria, se uniram para ter no mesmo público em comum e pagar menos aluguel.
E aí nós temos, o Brasil é o maior país que explora muito espaço colaborativo. Nós temos o cowork, que são escritórios colaborativos. Mas a rede de franquia que Viracopos utilizam no aeroporto de Viracopos, essas franquias estão utilizando a mesma cozinha. Isso mesmo, a mesma cozinha. Olha que louco, né? Então, eles otimizam o espaço, otimizam o equipamento e aí otimizam até o mesmo método de entrega. Então é interessante porque grandes marcas já entenderam que em meio à pandemia elas conseguem direcionar e achar alternativas. E aí eu tenho como que eu consigo adaptar o meu comércio sendo que as pessoas interagem diretamente, Thiago? Como que eu consigo fazer com que as pessoas venham até a minha empresa, mas eu não posso atender? Teve a época da pandemia. Existem algumas alternativas. E uma delas foi lançado recentemente pela Dengo, Chocolateria do Rio de Janeiro. Thiago, mas você está falando só de grandes marcas? Não estou falando de grandes marcas. Você tem exemplo do Bolos Artesanais, que tem 2 funcionários, da brigaderia que a proprietária trabalha, né? E aqui, tanto as pequenas marcas como as grandes marcas estão implantando essa metodologia. Então, eu vou permear entre as duas, tá, pessoal? No caso do mercado, até eles fizeram, para quem assistiu o vídeo aí que eu enviei, o Carrefour fez uma parceria com eles, mas existem aplicativos de pequenas empresas que dá para ser feito, tá? Inclusive, se você quiser ter o seu próprio iFood, o seu deslocamento, BlaBlaCar, você consegue montar o local, tá? Então, eu vou soltar esse vídeo para vocês verem como que é a ferramenta. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a nossa nova experiência de compra online, que é a loja ao vivo da Dengo. Um desafio muito grande, né, nesse momento de pandemia, de levar alguma experiência mais humanizada para as compras online. É um projeto que a gente vem desenvolvendo há mais de um ano na Dengo. Surgiu de uma inspiração de um dos nossos cofundadores. Um ano de testes e acabou ficando pronto justamente nesse momento em que a gente precisa tanto humanizar o atendimento pelo e-commerce. O funcionamento é muito simples, a gente colocou uma câmera, parece simples, mas demorou um ano para ser desenvolvido, não é tão simples assim. A gente colocou uma câmera em uma das nossas lojas que está operando nesse momento só para delivery, nas plataformas de Rappi e iFood, e colocamos um dos nossos especialistas, atendentes, conversando com essa câmera, e a gente faz uma live todos os dias. A gente abre a loja e abre a live, né? O cliente entra pelo nosso site, clica no banner de loja ao vivo e ele pode entrar, ver a nossa prateleira, clicar na sacolinha, perguntar, trocar ideia com o atendente que estiver lá no dia. E o atendente segue a vida dele normal, trabalhando, empacotando, mandando Rappi, iFood, atendendo os pedidos, WhatsApp. E o cliente, se quiser conversar com ele, chama no chat, ele responde, embala e vai levando a vida dele normal. No começo, né, a gente está com essa plataforma há pouco mais de 15, 20 dias. Todo mundo ainda é estranho, mas como é que funciona? Como que entra? Como que eu faço essa compra? Ainda é confuso porque é uma plataforma que não existe. A gente criou uma coisa totalmente inovadora. Só entrando lá para você entender como é a experiência, mas é muito simples. A partir do momento que o cliente entra, ele já entende o funcionamento. Isso aí, pessoal, olha só. Antigamente, nós acostumávamos ver na madrugada o Varejão Persa, não lembro o nome, mas tinha aqueles leilão da madrugada na CNT, né? E agora as pessoas estão fazendo na internet também. Tem um rapaz no norte do país, eu ainda não achei o link dele para poder compartilhar nos meus bate-papos de tendência. Ele está vendendo camiseta. Os turistas deixaram de ir, só que todo mundo lembra. E aí ele faz live semelhante, assim, coloca a câmera, conversa com a câmera e vai estilizando na hora. E despacha para qualquer local do Brasil. E ele citou que está em torno de 500 camisetas por live. E não é barato. É camiseta boa, tal, mas não é barato. É acessível, mas não é barato. E aí ele faz a arte na camiseta. 500 camisetas por live. Então é interessante porque você pode
inovar o seu modelo de negócio. Eu tenho um case em Campo Mourão que a menina estava vendendo cupcakes pela internet. Então ela tinha o WhatsApp, as pessoas faziam encomenda e ela criou uma espécie de um site que a pessoa já consegue saber qual fornada irá sair, quando irá sair, e aí já faz o pré-pedido. Né? Então é essa forma de interação. Sua empresa não deixará de existir. Né? No entanto, os consumidores irão consumir a qualquer hora do dia. O mercado online às vezes é até mais caro do que o ponto comercial. As pessoas estarão cada vez mais interagindo com as redes sociais. As publicidades digitais, quando eu entrei na internet não tinha YouTube, depois veio o YouTube, como sempre eu entrei atrasado no YouTube, né? Depois que começou a febre eu fui descobrir o que era o YouTube e aí não tinha propaganda. De repente começou uma propaganda, você deletava, daí depois começou obrigatório, depois no meio e aí 3 antes. E sei que agora é obrigatório, até mesmo porque as redes, os meios de comunicações tradicionais já não são mais efetivos, né? Pessoal, anotem aí aquilo que vai anotando, né? Aquilo que faz mais sentido para você, aquilo que é possível aplicar, que depois também eu vou disponibilizar essa gravação, mas depois você pode fazer o uso, preencher a ferramenta online, tá? Vou apresentar para vocês aqui rapidamente qual o link acessa e como faz uso. Consumo e sociedade. As pessoas estão preocupadas no bem-estar emocional, a conexão com o interno, a simplicidade. As pessoas estão cientes que elas estão utilizando muito a conexão e elas querem desintoxicar, né? Que é o FOMO ali, ela quer desintoxicar do uso excessivo da conexão. E eles estão cientes do consumo consciente, consumo verde, economia sustentável, economia compartilhada. As pessoas compartilham o carro de um BlaBlaCar, né, o drive-in, que elas vão para o trabalho com uso coletivo de carro, ao mesmo tempo que ela interage, tem uma experiência nova, elas conseguem ter um comportamento aceitável perante os demais, né? Além da economia também. E o mercado entendeu que as pessoas não são iguais, nem aqui nem na China as pessoas são iguais, as pessoas se comportam, pensam e necessitam de produtos e têm desejos diferentes, né? E as mulheres se reposicionam, o fortalecimento, é um posicionamento da ONU, dar empoderamento feminino, né? Aqui eu não estou sendo sexista, nada, mas as mulheres, elas tomam conta do lar e elas têm os movimentos têm essa necessidade realmente de dar o poder para ela, o poder de voz, né? E ao mesmo tempo as marcas olharem que é um público potencialmente, né? Se a sua empresa não tem a persona traçada como mulher na sua linha de produto, deve ter um olhar para isso, porque além de ser um novo tomador de decisões no lar já há algum tempo, né, já há algumas décadas, agora ela está tendo maior voz no mercado também. Então, pessoal, e aí, o que vem acontecendo de tendência nesse mercado? A Socorre.me lançou já antes da pandemia, né? Teve mais de 20 mil downloads antes da pandemia. Ela lançou um portal para as pessoas que têm crescente comportamentos e compulsão, né? Bebidas, pornografia, tem diversas compulsões aí no mercado, tem até compulsão para quem rouba, né? Enfim. E é interessante porque, assim, às vezes a pessoa tem depressão, a saída era o quê? Ia para o médico, falava, doutor, tô com depressão, e ele falava, então não toma remédio, não fique dependente, né? Quem aí tem alguém na família que teve essa limitação, tive uma pessoa na minha família que teve, e assim, o remédio cria dependência, é uma droga. E aí a primeira dica é, se socialize. Agora, essa situação que nós estamos passando hoje, que antigamente existia o CVV, né? E aí agora que estamos passando hoje que você não pode mais socializar, como ficam essas pessoas? Né? E de fato, você pensa que o índice de homicídio violência no lar aumentou drasticamente, é que esses números são omitidos, ninguém revela esses números. Existe uma proteção
social para não revelar. Uma pessoa se mata, a mídia omite, né? Existe esse pacto de mediocridade social, é algo velado, algo não tratado. E aí o Daniel de Cotia, São Paulo, lançou um aplicativo que especialistas conversam com essas pessoas, né? Um aplicativo bem bacana. E vem de frente com a demanda de mercado. E uma outra demanda de mercado, quero compartilhar com vocês, uma empresa de Londrina aqui, um aplicativo que já foi vendido, né? De fato não demoraria muito, mas assim é muito simples a funcionalidade e nada melhor do que um vídeo para explicar. E eu vou baixar o volume aqui e vou explicando para vocês também como que funciona. Para quem trabalha em gastronomia, sabe que ao ter uma pessoa que trabalha com cozinha aqui, coloca no chat aí ao lado, né? Para quem trabalha com gastronomia, nada mais belo a arte no alimento. Então tem um cuidado tremendo com a alimentação, tem um cuidado tremendo em transferir amor. Legal, Heitor, esfirraria, legal. Heitor, mas você trabalha pra caramba, hein, cara? Legal, bacana, Heitor. E aí, qual que é o maior problema, Heitor? No final do período, todo aquele preparo é jogado fora. E de fato, você dá um desperdício e entra, né? Você tem que ganhar em cima disso, né? Alguém paga a conta. E imagine se você tivesse um aplicativo que você pudesse vender mais barato no final do expediente. Por exemplo, no horário do almoço, das 13h30 até as 2h30, você vendesse mais barato, para pagar o custo do produto e pagar o seu custo mínimo. Esse aplicativo resolve isso, né? E são mais de 120 mil, se eu não me engano, alimentos salvos, quilos de alimentos salvos, né? Então, um despertar no consumidor que as pessoas tendem a ter um olhar, né? E aí entra consumo verde, economia compartilhada, consumo local. As pessoas sabem, não adianta comprar do grande varejista, o pequeno comerciante lá na ponta também precisa sobreviver. E aí, ao mesmo tempo, as pessoas duvidam das grandes marcas, né? Começam a ter o quesito de credibilidade nas grandes marcas. E, ao mesmo tempo, confiar nas pequenas ações, né? Nós temos uma outra tendência em identidade plurais, como eu falei. Nem aqui nem na China nós somos iguais, existe diferença. Existe a maquiagem impressa, que a pessoa, igual o catálogo que você sente, catálogo da Avon, da Natura, que você sente o cheiro, agora você tem condição de ir na loja, pedir para que a pessoa imprima a maquiagem e você passa na sua pele para ver se é o seu tom. Para mulheradas, aí, as mulheres sabem que é uma grande dificuldade encontrar a maquiagem certa. E aí, às vezes, você vai na loja, você abre a embalagem, testa lá, mas tem loja que não oferece isso. E aí é uma alternativa. Isso já existe para os homens aí, fala, mas isso daí já existe. Eu vou na loja de pintura, a Souvenir já faz isso faz tempo, sempre faz lá a dosagem e aplica na parede. Sim, é uma inovação para o setor. Tecnologia, pessoal. Como que é o novo normal da interação do ser humano com a tecnologia? Quais são os formatos digitais? A tecnologia 5G chegou no país, né, e vem revolucionando o mercado de comunicação. Ao mesmo tempo, como que as máquinas irão se posicionar com essa interação humana e como as empresas irão absorver para atender as demandas de pessoas para pessoas. Primeiro, um fato que moedas virtuais, né? Então, quem gosta aí do mercado de criptomoedas, né? O Brookshields está se realizando. A DogCon, ontem, domingo, 5 horas da manhã, a CNN informa que a DogCon consegue uma crescente. O Elon Musk faz compra constantemente disso, né? Das criptomoedas. E aí, de fato, é muito perigoso porque os governos não têm mais rastreio, aí abre precedente para lavagem de dinheiro, né? Então, e também não tem laço, não existe como você analisar se vai aumentar, vai cair, não tem critérios, né? Então é muito aposta pontual do mercado, e até mesmo porque é novo, né? E nós temos o Car2Go, que são veículos alugados, ou seja, você, em vez de alugar uma bicicleta, em vez de pegar um Uber, você aluga um carro, só que não tradicional. O carro está estacionado na rua, você entra no carro com o aplicativo, dirige até determinado ponto,
fecha o aplicativo e fez uso, e outra pessoa vai usar. Então, aí você deixa em pontos específicos. E é interessante que é uma nova tendência, as pessoas não querem mais carros, e as montadoras sabem disso. A BMW já sinalizou que algumas linhas deixará de fabricar e somente alugará, né? E aí nós temos os novos formatos, Imperforming. Imagina você tendo que falar como será o apartamento que eu ainda vou construir no local que ainda não foi demolido, né? E aí existe essa tendência de mercado que é a tecnologia. Aqui, só para vocês ouvirem aí, ó, os dois engenheiros conversando, né? Falando como seria o projeto, construindo ali, né? Aí entrou no aplicativo. Coloca, para vocês terem noção, coloca um óculos 3D igual aquele de videogame, né? Conversa ali, faz internet 5G, conexão de uma alta conexão, né? E aí ela está projetando ali na visão dela. Não tem mais o AutoCAD, tá, pessoal? Não tem mais o 3D. Agora é realidade aumentada. Então o nome do sistema é este. Aí ela está projetando ali um complexo, né, de condomínios. E aí ela vai, olha onde nasce o sol, né? Ela tá projetando, tá tirando, tá incluindo, colocou uma rua lá, ó, olha que interessante. Agora vai conectar com o cliente. A cliente. Hyperform. Activate real world scale. Activating. Olha que interessante. Ela agora fala, que tal tirar ali e colocar flores, árvores aqui, né? Agora a gente vai desconectar. Uau, né? E isso vem para todos os segmentos. As pessoas sentem a necessidade. Agora você não compra mais a perspectiva do outro, você vê o que o outro está te dizendo. Para prestação de serviço, pessoal, é sensacional. Para arquitetos, é sensacional essa ferramenta porque as pessoas têm a necessidade de tangibilizar. E como que eu tangibilizo o que eu não existe ainda? Tudo que se coloca no papel é possível criar. A partir do momento que você colocou algo visual, as pessoas entrou num decorado, você não tem mais esse custo. Olha que interessante, não existe mais o decorado para as construtoras, você coloca um óculos. E aí você vai andar no espaço. Como que a tecnologia entra no agronegócio? Paraná, né, VIP, vindo do interior do Paraná, é altamente focado no agronegócio, principalmente o interior, né? Nós temos uma máquina com painel solares controlada por, se você quiser pesquisar um pouco mais, Eco Robotics, AVO, pesquisa máquina AVO para agronegócio, e aí você vai entender um pouco mais. Ele já faz o plantio, faz a detetização, tira o mato e ao mesmo tempo faz o controle de pragas, né? Tudo controlado pelo celular, e aí o plantio é dividido milimetricamente, as rodas bem estreitas e ele passa exatamente onde tem que passar. E ele deixou de existir aquele momento de colocar, meu avô fazia isso, coloca a enxada nas costas e vai carpir, né? Deixou de existir isso, hoje os maquinários já estão aí e você ganha produtividade, com o aumento da população cada vez mais procura por alimento, né? E aí você tem as fazendas verticais também, é uma outra realidade, que você aumenta a produtividade do metro quadrado. Quarto pilar, para nós irmos para a nossa reta final, tá, pessoal? Cada macaco no seu galho. As pessoas têm a necessidade da experiência, vivência e ao mesmo tempo individualidade. As pessoas elas têm medo de se contaminar nessa pandemia, isso é um fato, mas as pessoas estavam também se reservando, elas buscam a criar os seus pequenos núcleos, né? Então, se você olha uma pessoa com um All-Star, dificilmente essa pessoa vai estar se relacionando com uma pessoa de Nike. Então, elas têm o seu próprio, uma pessoa que gosta de futebol, ela vai se relacionar com as pessoas que têm hábitos comuns, né? Quem gosta de tênis, quem gosta de
de poker, né? Cada um tem os seus clubes, pequenos clubes. E as pessoas, elas têm essa necessidade de também ter esse momento delas. As pessoas querem, às vezes, ficar mais em casa, as pessoas querem um espaço autêntico, simples, fazer. Tem uma mulher que lançou curso de fazer pão. E no início da pandemia, o aumento por pão, o curso dela explodiu. Rio-grandense, né? Ela fez o curso, ensinou as pessoas como fazer pão, por 2 motivos. Pão é uma terapia e, ao mesmo tempo, as pessoas tinham medo de ir na padaria. E aí o curso dela explodiu. Ela fez 6 em 7, virou milionária. Né? E as pessoas, quando elas se locomovem, além de ser por necessidade, ela não quer mais apenas se locomover, ela quer ter algum prazer nessa locomoção, quer interagir com outras pessoas legais, por exemplo, o BlaBlaCar, que você sai da sua cidade, vai para outra, conhecendo pessoas legais e conhecendo histórias diferentes, né? Então você tem a oportunidade de fazer um grande trajeto sem, ao mesmo tempo, sozinho, né? Pode interagir com outras pessoas. Turismo local, nessa situação, a Sapopema, aqui no Paraná, no Norte Velho, está fortalecendo o turismo rural, né? Então fortalecendo as chácaras. Só que nessa situação de turismo, como fazer turismo? Teve uma empresa que pega realidade aumentada, a pessoa faz, igual nós estamos aqui no Meet, fazendo um turismo, ou vai um guia turístico explicando cada lado e a pessoa vai conhecendo em realidade aumentada na tela do computador. Vai lá uma câmera andando por baixo da Torre Eiffel, nos pontos turísticos do mundo, e tem pacotes disso, tá, pessoal? É interessante que a sua empresa pode utilizar a tecnologia para atender uma demanda no mercado. Tá, e como as academias estão fazendo para conseguir superar essa crise, né? Aqui em Londrina, São Paulo, essa é foto de uma academia de São Paulo, essa matéria é daqui de Londrina, então virou uma febre, porque as academias precisavam, o primeiro elo que sentiu impacto direto, as pessoas precisavam ir para consumir. As lojas conseguiram ter ali um superterfúgio, né? Os hotéis entraram nessa vibe também, as pessoas precisam ir para consumir, as lojas conseguem levar até o cliente. E aí como que consegue revolucionar? Sublocaram, né? Então assim, aluguel muito caro do espaço, muito grande, aluguel caro. O que elas fizeram? Tiveram que esvaziar esses imóveis, algumas. E aí, aonde que eu coloco equipamento? Eu não posso nem esvaziar o imóvel, né? Onde que eu coloco esse equipamento? Os próprios clientes, eles levaram na casa do cliente, fica lá. O que acontece? Eles conseguem liberar espaço, conseguem gerar rendimento para aquele equipamento e a manutenção cai. Então a pessoa faz uso em casa. Então é uma alternativa ali, cada macaco no seu galho, eu atendo a demanda, eu crio algo autêntico e simples, eu permito que essa pessoa tenha uma experiência no celular por necessidade e ao mesmo tempo eu resolvo a minha necessidade também. Outro case de sucesso, aí uma família tradicional no Paraná, é a família Madaloso, lá de Curitiba. O restaurante, eles tinham a ausência das pessoas e as pessoas clamando por turismo, né? E aí o nosso amigo aí de Marcos Massaro, foi, Marcos? Coloca aí no chat ao lado, já foi no Madaloso, né? Já que é de Curitiba. O que o Madaloso fez? Eles permitiram que as pessoas tivessem entretenimento de forma diferente, né? E é interessante porque as pessoas precisavam desaglomerar, mas ao mesmo tempo queriam estar numa causa comum. O cinema permite isso. Ao mesmo tempo que eu tenho a minha individualidade, eu tenho o meu lazer, mas ao mesmo tempo eu estou coletivo. A pessoa tem essa necessidade, por mais individualista que seja, ela tem essa necessidade de pertencer a algo. E aí eles lançaram um drive-in, que isso foi usado na década de 70, 80, se alguém aqui frequentou o drive-in, né? Só fui buscar polenta frita, isso aí, Marcos, legal. Já foi drive-in, Marcos? Na época, era época de namoro, né, Marcos? A galera da melhor, galera experiente, aí época de namoro, ia pro drive-in. E aí você quer ouvir, não tem som alto, dentro do seu carro conecta 89.5. Se quer chamar o garçom, acende o pisca-alerta. Se tem que ir no banheiro aí, coloca a marca e vai pro banheiro. Mas daí como que funcionava a dinâmica aqui? Você compra um combo
consome lá no local e reserva o seu local. Então você faz uma pré-compra. E aí o restaurante continua funcionando. Ao mesmo tempo, olha só, cada um no seu espaço, eu não tenho mais gasto com limpeza, está ali no seu espaço, eu tenho que ter uma equipe ali e mantendo os cuidados possíveis. E tem o Novos Valores, empresa de Curitiba, da Ju, tive a oportunidade, gestora da Claro, tive a oportunidade de tutorar. O Sebrae, pessoal, tem um programa chamado Partiu Empreender. Se vocês quiserem saber mais a respeito, pode ligar no ponto de atendimento ou lá no Sebrae de Maringá. Eles vão passar essa informação. Que se você tem uma ideia na cabeça ou quer inovar, existe designers, né, e mentores, personal business coach. Eu sou um deles que trabalho nesse projeto junto ao Sebrae, né, como parceiro, que auxiliam com as ferramentas de startup, auxilia você a desenvolver o seu modelo de negócio. E a Ju está lançando um pé de feijão que vem diretamente de frente com essa tendência de mercado. O pé de feijão funciona mais ou menos assim. Quando ela me trouxe essa proposta, eu fiquei maravilhado, porque assim, eu tenho um projeto que eu participo dentro de escola, empreendedorismo dentro de escola, pelo Paraná todo. E aí tem criança que não sabe o que é um pé de alface. Mora, às vezes, em qualquer região do Paraná. O mais distante dos grandes centros, às vezes ela é criada no patrimônio e não sabe o que é um pé de alface. E essa conexão da criança, e ainda mais em grandes centros, que a criança é criada num apartamento distante, essa conexão da criança com o meio ambiente é totalmente distante, né? Ela não sabe como que acontece. Domingo agora, minha filha teve a oportunidade de conhecer como que faz caldo de cana. Eu fui lá com meu pai, a gente colheu, passou no moinho dele, teve essa oportunidade, né? E às vezes a criança não tem essa oportunidade. E a Ju, ela lançou um projeto que funciona mais ou menos assim. Um clube de assinatura, como o Clube de Vinho, Leiturinha e outros clubes, você paga uma mensalidade e todo mês chega um box na sua casa. Esse daqui foi o protótipo que a gente fez, o Design Think, Design Sprint, a metodologia com ela. Ela fez um teste, um ensaio para ver como que funcionaria a embalagem, como funcionaria a atividade, qual seria a expectativa da criança ao abrir a caixa. Então tem alguns vídeos ali que fica um pouco longo para compartilhar com vocês aqui, mas com uma plantinha que ela vai plantar todos os insumos ali e com uma atividade para ela interagir com essa plantinha. Depois tem um aplicativo que ela tira foto, ela posta, vê a evolução. Então assim, atrelando o ambiental com o pedagógico, tá, pessoal? Então é muito bacana. Esse clube vai ser lançado agora dia 15 de maio, está sendo criado página, está sendo criado Insta, parece que já tem, né? Então, vem de frente com os nossos valores. As pessoas têm essa necessidade de ter experiência significativa, um cantinho para o analógico. Quem está fazendo isso é uma empresa francesa, se eu não me engano, que eles têm... A pessoa compra um kit para montar uma cabana, acampar dentro de casa, né? Então ela compra o kit, tem lá atividades também. E esse novo capital é de pessoas entrando no mercado com essa demanda, ao mesmo tempo essa experiência que traz significado para ela e ela interagir dentro das quatro paredes, né? Então esses são algumas demandas. Um exercício básico para você fazer depois, coloque a tendência. Se você não quiser fazer no aplicativo, né, estarei disponibilizando. Coloca o seu e-mail aqui ao lado, tá? Eu vou encaminhar somente para quem permaneceu no nosso bate-papo aqui, para quem colocar e-mail ao lado, eu vou encaminhar essa apresentação para vocês terem acesso à fonte de pesquisas, né? Então, assim, para você fazer esse canvas no papel, basicamente você tomou nota lá no início. Qual tendência fez sentido para você? O número. Para você, daí você vai ler um pouco mais, entender um pouco mais como é essa tendência no material que eu vou disponibilizar à distância para vocês, né? Qual que é, legal, Douglas, qual que é o investimento necessário para você fazer, né? Qual que é o prazo para implantar? Qual o impacto positivo e negativo? Qual que é a inovação que geraria? E aí, um passo a passo de como você faz para implantar na sua empresa, né, ou na sua realidade. E pode ser, pessoal, algo simples na sua vida também. Então, eu estou pensando em montar um negócio.
qual tendência e fazer esse planejamento, tá? Como que funciona? Esse material você vai fazer um QR Code ou vai simplesmente pegar esse link, deixa eu pegar aqui, ó, o link aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês na prática como funcionaria, né? Pega o link, você vai entrar lá no guia de tendência, né? Tem o guia de tendência aqui que você vai ter Sim, pode. Só desculpa interromper, eu também encaminhei para eles por PDF no WhatsApp. Perfeito, perfeito. Legal. Eu passei para você já? Oi? Passei a apresentação já, né? Não, ainda não. A apresentação tá. você não me mandou ainda não. Legal, depois eu disponibilizo então. E aí, pessoal, o guia de tendência aqui, vocês terão dentro, aqui deixa eu ver se eu consigo fazer o login rápido aqui para vocês. Vocês terão como fazer essa ferramenta por pontuação, tá? Então vocês conseguem lá, além de... você passou o guia, né? Perfeito, legal, Douglas. E aí você consegue, além não vou conseguir acessar aqui, que eu teria que fazer o login. Vamos ver. Você consegue... Aqui, legal, pessoal. Ó, eu vou aplicar no meu negócio. Vamos lá. Eu vou fazer literalmente preencher aqui, ó. Vim aqui, qual nota eu dou, se aplica ou não aplica, né? Eu vou para o próximo passo, ele vai gerar um gráfico dos aplicas e não aplica. Daí eu posso fazer, em vez de fazer no papel, eu faço aqui, tá? Aí eu venho, investimento é alto e baixo, ele já vai pré-selecionando, né? Então eu vou, qual teve maior aderência no meu perfil, eu faço, né? Então só recapitulando, ó, você vai vir preencher de nota 1 a 5, se é pouco ou muito, de cada tendência. Você pode ler, entender um pouco mais, ou assistir novamente a explicação aqui, que foi um panorama, tá, pessoal? Foi um overview, um panorama, um voo, não foi aprofundado, né? E aí você vem, preenche, descrevendo, né, o seu negócio, preenchendo o grau de investimento, prazo, impacto, inovação, né? O manual ele detalha um pouco mais, e aí você tem aqui, seleciona os 3 que faz mais sentido, né? E aí você vem construindo um plano de ação para eles. Ferramenta online, daí você imprime, tá? Você gera um PDF, lá teria que estar preenchendo aqui, ó. Tá pra gente. E aí teria que preencher um por um. Mas daí ele gera, e tudo isso daqui a gente consegue imprimir, pessoal, depois, e aí você tem um plano de ação montado na sua mão, né? E aqui, ó, tá, literalmente sai impresso, tem condições de um plano de ação montado na sua mão. Aqui no final, tem o material também, para você identificar quem é a sua persona, quem que é o seu perfil dentro do seu segmento. O primeiro segmento é quando precisa diretamente interagir com o cliente, então as pessoas sumiram, né? O segundo a clientela, então o primeiro assim, precisava de socialização, festas e eventos, hotéis, né? O segundo, as pessoas precisavam ir até a loja de varejo, né? E aí tinha a estratégia. O terceiro, como que o negócio se adaptou em meio à pandemia. Já tinha um pezinho no bem-estar, e aí eles trouxeram alguma adaptação, por exemplo, yoga à distância, né? O terceiro já tinha um serviço, por exemplo, no caso da consultoria, já atendia, mas não era o alvo, e aí eles tiveram que focar novamente. E o quinto perfil é aquele que já tinha o serviço, já estava testando, só que ainda não era o foco pleno deles, mas aí eles só fizeram uma pequena mudança. Por exemplo, o ensino à distância, já estava testando, e aí todo mundo foi migrado para a distância, tá? Então, depois vocês terão a oportunidade também neste material identificar qual estágio de vocês e qual tendência faz mais sentido para vocês. Tem aqui uma lista de cases, além dos que eu citei aqui, artigos e guias, e aí alguns materiais, livros para quem gostou do tema que nós discutimos aqui, aplicativos e livros, para conseguir contribuir aí com o conhecimento de vocês, além dos meus contatos, tá, pessoal? Vai do material lá que eu já vou encaminhar, além dos meus contatos aqui que vocês estão
sintam-se convidados para fazer contato se fizer necessidade. Ufa! 10 minutos a mais.